Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Aqui, psicanalista Jéssica Borges, com mais um tema, né? Um tema muito abrangente e algumas pessoas, elas colocam como muito difícil. E é verdade, né? Muitas pessoas acabam confundindo borderline com bipolaridade, mas é completamente diferente o border do que uma pessoa com bipolaridade. O que nós vamos falar? É algo para que nós possamos entender um pouco de como tratar uma pessoa com borderline. O que é a borderline, né? É um transtorno? Sim. Transtorno borderline. Isso afeta muitos jovens e conforme o tempo vai passando, eles continuam com esse transtorno. Claro, tem tratamento a partir do momento que alguém que já tem um diagnóstico, claro, o psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, ele vai dar um laudo e ele vai tratar essa pessoa que tem borderline. Muitas das vezes, a pessoa que tem esse transtorno, ela não quer o tratamento. Mas quando o tratamento chega até essa pessoa e essa pessoa ela recebe esse tratamento, ela pode lidar com esse transtorno, com essas imparcialidades e individualidades. O que é transtorno borderline? O que é uma pessoa borderline? Né? A princípio, o transtorno de personalidade borderline é um quadro clínico mental, como eu falei no começo. Né? É um quadro clínico onde o psicólogo e o psiquiatra ele vai dar um laudo e ele vai explicar, vai tratar essa pessoa com esse transtorno de borderline. E é um quadro clínico mental grave, gente. Para você entender que quem tem esse transtorno é algo muito grave. E não deve ser levado ou tratado de indiferença ou simplesmente como uma pessoa que aparentemente ela quer mostrar que tem borderline. Uma pessoa diagnosticada com esse transtorno é levada a sério. E segue uma linha exata, né? Quando um psiquiatra ele vai dar o diagnóstico, ele dá um diagnóstico muito sério. Então, que nós possamos prestar um pouco atenção desses comportamentos borderline. Conforme o manual que se caracteriza o transtorno e a definição, é padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade. Eles são super intensos de uma maneira muito imaginativa e muito real. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que é diagnosticada com borderline, ele é muito intenso. Ela é muito intensa. Ou quando ele se apaixona por alguém. Vou dar um exemplo para você entender mais ou menos. Uma pessoa que tem borderline, se ela se apaixona por alguém que é um surfista, ela vai ser intensamente, ela vai amar essa pessoa de uma forma sobrenatural. E ela, vou te dizer, ela vai se transformar numa surfista. O ponto dela de amar essa pessoa, o ponto dela, ela quer ser como essa pessoa é. Ou se é uma pessoa religiosa, uma pessoa que segue uma religião, a pessoa que tem borderline, ela vai ser uma pessoa igualzinha essa pessoa, para poder andar junto. Eles são intensos. Ou se ela conhece uma pessoa que tem tatuagem no seu corpo todo, o borderline, ele vai seguir essa linha de tatuagem. Ou se ela amar uma pessoa que ela é roqueira, ela vai amar intensamente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o borderline vai ser um roqueiro, porque a pessoa que ele se apaixonou, ela se apaixonou, é roqueiro. Para você ver o grau de intensidade. Eles amam de uma forma tão grande que eles vão querer ser igual àquela pessoa. Eles vão seguir a mesma linha daquela pessoa. Esses são os borderline. É importante entender que a disformia dessa doença significa que todos os sintomas ou problemas que são individuais enfrentam e não podem ser colocados em um único grupo. Como são as pessoas com esse transtorno? A partir desta ideia de que o borderline é uma forma única de ser, eles são únicos. E os indivíduos se expressam através de uma mudança rápida no ato emocional, no estado emocional, como eu disse para vocês. Se eles se apegam à pessoa, eles vão amar intensamente.
É que nem uma amizade. Uma pessoa que tem borderline, quando ela ama uma pessoa, quando ela tem um afeto com uma pessoa, gente, é algo perigosíssimo. Que ela vai querer a atenção dessa pessoa. Se a pessoa falar para ela assim, eu vou te ligar às 6 horas da tarde. Se você não ligar, vou dizer algo para você, você vai ter problema com essa pessoa que tem transtorno de borderline. Porque ela vai esperar você ligar. Se você não ligar para ela, ela vai achar que você não ama mais ela. Ela vai achar que você abandonou ela. Ela vai achar que você colocou uma outra pessoa no lugar dela. Eles são excessivamente, eles são assim, num grau de dependência no outro, de dependência emocional no outro. A felicidade deles está no outro. É algo surreal para vocês entenderem como é difícil uma pessoa com transtorno de borderline. Dessa forma, são aqueles que estão sendo aplaudidos e felizes em um minuto, pulando de um lado para o outro, e de repente muda. O comportamento deles muda. Eles estão num grau de alegria excessivo e daqui a pouco eles mudam de uma forma sobrenatural. De repente, conforme alguém está, o comportamento deles mudam também. É algo muito interessante. Além disso, todas as emoções do borderline são sempre muito intensas, que faz com que todas as fases sejam exaustivas e sejam eufóricas ou depressivas. Estes são os borderline, gente. Como é que pode? Uma pessoa, ela está num grau de irritabilidade tão grande e de repente ela muda. De repente ela entra numa excessividade tão grande, e o comportamento dela é intenso, 100% intenso em tudo, seja no nível de amar, seja no nível de odiar, eles são intensos todo o tempo. Eles são pessoas que amam demais, ou odeiam demais. Cegos de raiva que podem até matar, num grau mais grave, podem se arrepender depois. Diferente de um maníaco, diferente de um psicopata. O psicopata, ele nunca vai se arrepender do que ele fez. O maníaco, ele nunca vai se arrepender do que ele fez, porque eles são frios, eles não têm sentimentos. Ao contrário do borderline. O borderline, ele tem sentimento. Da maneira que ele ama demais, ele odeia demais. E conforme isso acontece, eles vão se arrepender. Conforme a atitude deles, eles se arrependem, porque a emoção, eles traz com eles, tanto no ódio como no amor, uma emoção tão grande, no nível tão grande, que eles se comportam de uma maneira surpreendente. Eles vivem o outro, ou seja, que nem eu falei no começo, se ele se apaixonar por um surfista, eles vão ser um surfista também. Se apaixonar por um roqueiro, vai ser também um roqueiro. Esse é o ponto do amor de quem que tem esse comportamento borderline. São dependentes emocionais, de extrema, gente. Eles são de extrema dependência emocional. Eles amam muito, odeiam muito. Enfim, eles se mutilam, eles se mutilam, eles não gostam de ser rejeitados também. Eles querem sempre a atenção dos outros. O borderline estão parados na infância. E se você perceber, a pessoa que tem borderline, eles são muito criativos. Eles são muito criativos. Quem não se lembra da Emily House, essa cantora? Ela era muito criativa, ela era muito intensa, só que ela sofria nas suas próprias emoções. Ela morreu muito cedo. Se você pegar a história da Emily House, você vai entender que ela morre aos 27 anos, né? Ela morre aos 27 anos. Ela era uma mulher tímida, irreverente, mas tinha urgência em apressar-se. Se você vê a história dessa cantora, ela era uma cantora de uma voz maravilhosa. Pode ver o seu cabelo, uma reverência. Ela tem um jeito próprio dela, mas ela tinha pressa em muitas coisas.
né? E ela tinha uma dependência alcoólica, tinha uma dependência também, para você ver o grau, né, de intensividade. Estou dando alguns exemplos para você entender como é uma pessoa que tem esse transtorno de borderline. Ou elas se machucam a si mesmo, né? Quando ela não consegue machucar alguém, ela se machuca, ela se mutila, ela se corta, ela se fere, ela se machuca, na sensação daquele sofrimento, daquela ansiedade, daquele medo, daquele vazio, porque quem tem borderline, eles têm um vazio tão grande dentro deles, que eles fazem isso para preencher esse vazio, que parece que nunca vai acabar. Esse vazio deles nunca vai acabar. Toda hora eles têm um vazio. Aí eles vão preencher com o quê? Com bebida. Eles vão preencher com o quê? Com droga. Eles vão preencher com o quê? Eles que dirigem, eles vão pegar o carro numa velocidade tão grande, porque vai dar um alivio para eles, vai dar uma sensação de prazer, uma sensação de euforia. Esses são os borderline, gente. É algo muito surreal. De 90%, eles tentam suicídio. 10% eles executam. Por quê? É interessante quando conseguimos evitar isso. Na verdade, eles nunca querem se suicidar. Eles nunca querem se matar. Quem tem borderline, eles não querem se matar. Muitas das vezes acontece o ato do suicídio, o ato da morte, porque eles colocam a medicação numa dosagem maior, a ponto de se matar, mas na verdade eles querem preencher esse vazio, essa euforia, essa vontade de preencher esse vazio que na verdade nunca acaba esse vazio deles. Então dá para evitar, porque eles se arrependem do que eles fazem. Estes são os borderline. E eles, com esse vazio, eles acabam fazendo, sabe o quê? Chantagem emocional. Todo borderline, ele faz chantagens emocionais, ou para chamar a atenção do outro, ou para conquistar algo na vida do outro. Isso é muito interessante. E o borderline, ele é muito ciumento, num grau assim de amizade, num grau de relacionamento, num grau de parentesco, ou com a mãe, ou com o pai, ou com o namorado, ou com alguém que casou, ou com uma amizade na escola. Então eles são muito intensos, eles são ciumentos, eles são num grau de emoção muito complicada. Borderline significa à beira. À beira. Por quê? Eles estão assim nessa beira de um caminho ligado entre a psicose e ligado à neurose, né? Eles oscilam. Uma hora eles estão lá em cima e uma hora a decadência lá embaixo. Para eles não tem meio termo. Ou eles estão lá em cima ou eles estão lá embaixo. Esse é o borderline. 100% emoção. Diferente de um psicopata. Eles são 100% razão. E o borderline não. O borderline é 100% emoção. Ou amam muito ou odeiam muito. Esses são os borderline. E é interessante a gente entender isso, por quê? Para que nós possamos ajudar pessoas com esse transtorno. Não é frescura, não é teatro. Não é. É algo de extrema urgência, onde psicólogos, psiquiatras, quando eles dão um laudo, quando eles dão um diagnóstico, é para ser tratado, é para ser enxergado, é para ser de uma forma entendida, de um plano emocional muito agudo. Eles são assim. Eles são, muitas das vezes, ou do tipo, são duas categorias, né? O borderline, eles têm duas categorias. O tipo explosivo e o tipo implosivo. O explosivo é aqueles que, na sua irritabilidade, eles vão quebrar tudo. Na sua irritabilidade, eles vão até matar, se possível. E aí, implosivo são aqueles que se mutilam, eles se machucam. Para não machucar o outro, eles vão se machucar. Eles vão se ferir. Alguns são tímidos, aí eles não querem que outras pessoas saibam que eles têm um transtorno borderline. Então eles vão se fechar, vão se trancar numa casinha, vão se trancar dentro do quarto e eles vão se automutilar.
vão se cortar, vão se ferir. Para não machucar o outro, eles vão se automutilar, vão raspar a sobrancelha, vão cortar cabelo e até mesmo a compulsão por alimento. Eles vão comer muito, eles não machucam outra pessoa, mas eles se automachucam. Eles comem cabelo, para você ver o grau, gente. É um grau surreal. Então existe o explosivo e o tipo implosivo, aqueles que machucam o próximo e aqueles que se automutilam, se automachucam. E os principais gatilhos de um borderline são gatilhos emocionais, sempre emocionais. Eles têm medo de serem abandonados. O medo profundo de ser abandonado ou rejeitado pode desencadear uma resposta intensa em pessoas com TPB. Então isso é muito interessante. Eles têm sentimentos de vazio, críticas e rejeição. Eles têm um medo de crítica, eles têm um medo de ser abandonado, eles têm um medo da rejeição tão grande que vocês nem imaginam. Estes são os borderlines. São intensos demais. E outra, com eles são 8/80. Que nem eu falei, ou eles estão lá em cima, ou eles estão lá embaixo, né? E a perturbação ou intensibilidade da identidade, né? O bipolar, ele é diferente, mas o borderline, eles são excessivamente intensos. E eles têm excesso de esforço de evitar abandono. O borderline, ele tem medo tão grande de ser abandonado que ele sofre antes de ser abandonado. Se alguém falar para ele, se ele perder uma amizade, se ele perder alguém que ele ama muito, ele se tranca, ele se fecha, ele é um grau de depressão, é um grau de ansiedade, é um grau... Eles são muito intensos. Esses são os borderline. Que nós possamos ter essa empatia com alguém que tem esse transtorno, né? Não é teatro, não é brincadeira. Embora se nós colocarmos alguém que tem esse transtorno para atuar, eles vão ser maravilhosamente bons atores. Mas não é sobre isso. É sobre um transtorno, é sobre uma doença que precisa de atenção, que precisa de cuidado, precisa de empatia e precisa ser compreendido por nós, seres humanos, por nós que estamos estudando para que possamos ajudar pessoas com esse transtorno borderline. Se você conhece alguém assim, se você já percebeu alguém com esse tipo de comportamento, ajude essa pessoa. Faça com que ela procure uma orientação médica. Faça com que ela perceba que ou ela vai machucar as pessoas, ou ela vai se auto-machucar. Que vocês possam ter entendido só um pouquinho do que é esse transtorno borderline. Os borders, eles precisam da nossa atenção, do nosso abraço, do nosso cuidado. Que nós possamos ver, entender, ajudar essas pessoas com esse transtorno borderline. Fica com esse vídeo, ative o sininho de notificação para que nós possamos ajudar outras pessoas, ajudar jovens, ajudar adolescentes e muitos com 25, 30, 35 anos, eles continuam com esse transtorno borderline, ou com remédios terapêuticos, ou com remédios controlados. Quando eles vão passar no psicólogo, no psiquiatra, eles vão orientar eles, cada um no seu grau. Muitos deles, eles vivem com esses transtornos, outros convivem com esse transtorno, mas dá para ser orientado com medicação, com algum hobby, sendo acompanhados por orientadores, até mesmo por médicos por perto. Então, eu chamo a sua atenção através desse vídeo. É só um pouquinho assim, para que nós possamos entender quem tem esse transtorno borderline. Fique com esse vídeo, ative o sininho de notificações, mande para alguém que você conheça, que você perceba que tenha essa identidade aí, borderline. Fica conosco nesse vídeo, que você possa ter entendido e me acompanhe, acesse, compartilhe e ative o sininho de notificações. Até mais.